Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pedimos só por gentileza que não fiquem andando nos corredores, tá bom? Para não atrapalhar a apresentação. Deus abençoe a todos. O pecado entrou no mundo e alterou para sempre a história da humanidade. Mas Deus já tinha um plano. Ele iria se reconciliar com a sua criação. E para isso, ele enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que a Páscoa significa. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar,
Depois da ceia, Jesus saiu com seus discípulos para orar. E Jesus pediu para que eles vigiassem e orassem. Mas os discípulos dormiram. Jesus retornou e os alertou mais uma vez. Porém, os discípulos dormiram de novo. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Cante comigo. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar naquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor, meu mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou e por mim suportou. Ele carregou minha cruz. Naqueles momentos de dor, e foi por você que ele mostrou os bravos nas mãos, os seu corpo a sofrer de naqueles momentos de o mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu. Já era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz. Todo o peso da humanidade estava sobre ele, o peso exato da distância entre Deus e os homens.
Os principais homens daquela época se olhavam e diziam: E Jesus passou por tudo isso, sofreu sem falar nada. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava morto. Tudo ficou escuro, bem escuro, e toda a terra estremeceu. E eis que o véu do templo se rasgou. Pegaram o corpo de Jesus e colocaram em uma caverna. Colocaram guardas para proteger, porque eles lembravam de que havia uma promessa, de que ele ressuscitaria. A pedra do sepulcro rolou e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá entre os mortos, não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ele sentou, está sentado sobre tudo, só ele é digno, Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, enquanto meu sonoplasta dá uma melhoradinha aqui no meu retorno, coisinha pouca. Glória a Deus, aí, glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Vou pedir para o marketing me ajudar aqui com o meu passador também. Quem encontrou, diga graças a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês o capítulo 12, eu quero convidá-los a tomar os vossos assentos, pode se assentar, em nome de Jesus. Hoje nós não viemos aqui fazer nenhuma performance e a gente já não tem esse intuito nas nossas pregações, mas sim sempre ensinar, é o nosso objetivo. Mas eu queria que você pudesse focar um pouco mais hoje. Eu acho que é uma cantata primeira nossa e foi uma bênção para a glória de Deus. Quem foi impactado aí por essa cantata, diga glória a Deus. No mesmo contexto, nós queremos ministrar uma palavra a todos os irmãos. Pode abaixar mais um pouquinho aqui, tá, querido? Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 12, que assim o diz. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu quero parafrasear também esse texto. Abra comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. Quero ler os versos de número, capítulo 5, verso 7. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos de número 7. E eu queria que aqueles que pudessem, toda a igreja, pelo telão, eu vou contar até 3 e todos nós vamos fazer a leitura. 1, 2, 3. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo nessa manhã? Queridos, eu quero orar com você, eu quero que você curve sua cabeça, pedir a todos os irmãos que estão na nave da igreja, lá no fundo, para que venham também serem ministrados nesta manhã. Eterno, eu quero agradecê-lo porque o Senhor impulsionou, Senhor, esta igreja, os irmãos que trabalharam de maneira tão intensa para apresentar essa cantata, que é o início de inúmeras que iremos fazer, e cada uma delas, a cada ano, nós iremos aperfeiçoar em todos os detalhes, Senhor. Mas pela primeira, superaram as expectativas, fizeram o melhor que puderam nas condições que tiveram, enquanto eles não tinham condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu louvo ao Senhor, o Pai amado, e eu quero continuar com a mesma mensagem. Ainda que a Páscoa foi celebrada domingo passado, mas nós quisemos, ó Deus, fazer uso da ceia para corroborar com essa temática a importância da Páscoa para a igreja e para o cristão. E que o Senhor use minha vida nesta manhã para meditar com a igreja, refletir sobre e extrairmos lições para as nossas vidas nesta manhã. Abra o entendimento, dê a eles a capacidade e ao mesmo tempo a iluminação do Espírito, e a mim a sabedoria para aplicar a Tua palavra. A oração feita, realizada no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma vez mais, aplauda Jesus. De início eu vou precisar da atenção de vocês, porque eu preciso colocá-los dentro do contexto da Páscoa.
Muitos acham que Páscoa é comer ovo. Quem comeu ovo de Páscoa, diga comigo, eu comi, pastor. Chocolate, quem gosta de chocolate, diga amém. Chocolate branco ou preto? Os negão sempre ganham, irmãos. São os mais vendidos. Nada contra. Mas louvado seja Deus por isso. Hoje eu queria falar sobre a Páscoa bíblica e a sua pedagogia. Com um subtítulo, Aprendendo lições através da Páscoa. Então a gente quer aprender algumas lições. Eu fiz a leitura para você que está aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, mas eu preciso contextualizar com você. Quando a gente observa, há em Gênesis capítulo 15, versos 13, uma profecia pela boca de Abraão. Abraão ali falando, o próprio Deus dizendo para Abraão, de que a nação de Israel, que iria surgir ainda, sua descendência, ia ficar escravo numa determinada terra. Um período de aproximadamente 400 anos, iam ser afligidos e ia servir, mas eles iam sair daquela nação que não pertencia a eles e ia para a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Encurtando a história, você sabe que Deus, através da vida de José, que se tornou governador do Egito, ele conduziu toda a sua família. O seu pai se chamava Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. O livro do Êxodo já inicia dizendo isso, que eram as almas que estavam dentro daquele Egito. Todo mundo sabe toda a maestria e toda a capacidade de governo que José teve. E isso deu para todos os hebreus, os israelitas, a oportunidade de viverem e se instalarem na terra do Egito. Mas a palavra do Senhor diz que levanta-se um novo faraó. Faraó esse que não conhece mais o povo de Israel. Em que sentido? Ele sabia quem foi José, mas ele não queria ser mais favorável. Então, a partir de agora, essa nação que se instalou ali dentro do Egito, eles começam a servir de uma forma muito veemente, de uma maneira muito escravizada. Os egípcios começaram a fazer uso daquela força braçal, daquela mão de obra, para construírem as suas obras faraônicas, arquitetônicas. E quando a gente vai observando, é dentro desse contexto que Deus tem uma capacidade, às vezes, de contrariar o inimigo, que me chama a atenção. É nesse contexto que Deus faz com que ele permite que Faraó queira matar todas as crianças. Aí você já sabe da história que aquele que vai libertar o Egito, que é o libertador do Egito, que vai ser o próprio Deus, mas na pessoa de um líder chamado Moisés. As crianças estão sendo perseguidas, sendo mortas, mas 2 parteiras estão salvando muitos hebreus. E a mãe de Moisés está tentando guardar aquele menino, mas aquele menino é muito bonito, ele está crescendo, e quando a estratégia dela acaba, ela agora coloca o menino dentro de um cesto, coloca próximo do rio. E quem encontra o menino? A filha de Faraó, que manda chamar uma das hebreias, e Miriam está próximo, fala assim: eu conheço alguém. Então a própria mãe está recebendo um salário para cuidar do próprio filho, que vai ser o libertador do Egito e vai acabar com o Egito. Quando a gente observa isso, e é interessante a gente salientar, preste atenção, quem está comigo, diga: eu estou com o pastor Renato. O Moisés, ele começa a ser instruído no Egito, Osmar, durante 40 anos, aprendendo as línguas, aprendendo a ciência, aprendendo como que funciona toda a sua administração, conforme os registros históricos, 18ª dinastia, está lá ele, Moisés. Moisés, sendo instruído naquele Egito, ele falou assim: eu sou o libertador. O que Moisés quer fazer? Um dia ele está indo trabalhar, Lucas. Ele observa um egípcio ferindo um hebreu. E ele falou assim: eu creio que eu devo ser esse libertador. E ele vai na sua própria força, e ele impede aquilo. O que ele faz? Ele vai e mata um egípcio. E ele
esconde aquele egípcio que ele matou. Mas ele achava que ia ser na sua força, com a sua capacidade, com a sua sabedoria. No dia seguinte, ele está vendo agora 2 hebreus discutindo, porque crente não briga com crente, né? Irmãos não entram em contenda, mas lá tinha. Só lá, aqui não acontecem essas coisas. E Moisés vendo aquilo, falou assim: por que você está ferindo o seu irmão? E um deles disseram: você vai tentar então me matar como você matou o egípcio? Quem é você? Você é algum libertador nosso? Quando ele ouviu que o pecado dele tinha sido descoberto, ele temeu e ele fugiu. E ele vai para uma terra de Midian e ele fica lá 40 anos apacentando ovelhas. Porque Deus primeiro trabalhou na vida de Moisés para ele ser alguém. Ficou 40 anos sendo instruído, aprendeu bastante. Quando ele estava preparado para ser alguém, agora Deus falou: agora eu preciso preparar você para não ser ninguém. Vou mandar você agora lá para a terra de Midian, fora dos holofotes, fora do Egito. Ficou 40 anos sendo preparado para não ser ninguém. Quando dá 80 anos, ele fazendo a mesma coisa, o Senhor se apresentou para ele numa sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. O clamor do meu povo chegou até mim, Moisés, e eu quero que você vá até o Egito, e você vai libertar o meu povo, que está sendo escravizado, um povo que está sendo numa dura cerviz, está passando as piores coisas que você pode imaginar. É nesse contexto que, quando nós olhamos, Moisés vai tentar falar com o faraó, e o faraó tem uma recusa de liberar esse povo. E aí você sabe que começam os contextos da praga. Você vai libertar o meu povo, o faraó não quer libertar, então a água se transforma em sangue, a água do rio Nilo que banha todo aquele Egito, começando do alto ao baixo Egito. E começa a vir pragas, uma praga, segunda praga, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga, e o faraó não quer liberar o povo de Israel. E a última praga que Deus falou assim: eu vou tocar no Egito, eu vou matar todos os primogênitos. E é no contexto dessa última praga que Deus vai instituir uma celebração denominada de Páscoa. É nessa última praga que Deus está dizendo: Moisés, eu vou matar todo o primogênito do Egito. Eu vou matar todo o primogênito, e vocês vão nesse dia escolher um animal, um cordeiro. E vocês vão entrar para dentro das vossas casas, vocês vão sacrificar este animal. O sangue que vai estar naquela bacia, vocês vão colocar nos umbrais da porta. E vocês vão colocar o pão que não vai fermentar, é o pães asmos, sem fermento. Vocês vão comer com cajado na mão, com os lombos cingidos. Vocês vão comer depressa, porque nessa noite eu vou passar por cima. E a casa que tiver sangue não tem morte, primogênito não morre. A casa que tiver a marca do sangue não vai acontecer nada, mas quem não tiver, vai acontecer clamor, vai acontecer planto. E essa é a noite que eu vou tirar vocês desses 430 anos de sofrimento, e vocês vão celebrar para mim de geração em geração, Moisés. Aleluia. Essa é a Páscoa, que não é a Páscoa que a gente comprou o ovo. Mas eu quero hoje extrair com vocês algumas lições dessa Páscoa, a Páscoa bíblica e suas lições da Igreja de Cristo. Eu quero extrair algumas lições, porque eu li em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E eu quero terminar no contexto da ceia, para você entender, quando a gente está aqui, todo segundo domingo do mês, ceando, que Cristo foi morto na Páscoa, o Cordeiro Pascual. E eu quero destacar com vocês algumas lições que essa Páscoa nos ensina, começando pela primeira. A gente vai trabalhar esse título, diga comigo: aprendendo lições através da Páscoa. Eu quero que você deixe o texto aberto em Êxodo, capítulo de número 12. A primeira lição que a Páscoa nos ensina, diga comigo, é sobre mudanças de ciclo. É sobre mudança de ciclos. Se a gente for ler o versos de número 2, 12 versos
2. Vamos ler o 1 e o 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Quando você observa o ano religioso que marca o início da nação de Israel, é a Páscoa. O calendário para nós começa em janeiro. Todo dezembro, aquela agonia, promessas que nós fazemos a Deus, que a partir do ano que vem, quando dá dia 31, vou estar de joelho, ou estar em algum lugar, na praia, pulando 7 ondas. Mas eu creio que janeiro vai ser mudança de ciclo para mim, porque é um ano novo, esse ano passou, eis que tudo se faz novo. Para nós é janeiro. Mas para o povo de Israel, o Senhor estabeleceu, a Páscoa seria o início do ano religioso daquele povo, entre março e abril. Na Bíblia é chamado de Nissan. Esse padrão foi estabelecido por Deus no Egito. O mês de Nissan está ligado à Páscoa, que celebra a libertação. Portanto, Nissan é início do calendário religioso. Marca redenção, libertação, novos começos espirituais. Ou seja, Deus estava redefinindo o tempo. Não é só sobre calendário, diga comigo, é identidade. O verdadeiro começo da vida é quando há redenção. Agora tenta pensar comigo, porque se a primeira lição que a Páscoa nos ensina é sobre mudança de ciclo, e vale lembrar, olha o que diz o versos de número 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, diga comigo, mudança essa estabelecida pelo Senhor. Você tenta imaginar uma nação que está há 430 anos trabalhando dia e noite sem parar, que não está olhando literalmente, porque o calendário do Egito é diferente. Eles têm uma forma de contar, eles têm as suas dinastias, eles têm as suas festas pagãs. Israel está dentro daquele contexto, ainda que mora numa cidade que habita a maior quantidade de hebreus, mas para ele não tem aquele dia específico, não tem aquele dia importante. E Deus está dizendo para eles assim: olha, eu vou libertar vocês desse lugar de sofrimento, mas eu vou colocar um marco nessa história, eu vou mudar o ciclo a partir de hoje. E quem está estabelecendo o ciclo não é Faraó, quem está estabelecendo o ciclo não é Moisés, quem está estabelecendo um novo ciclo, um novo começo é o Senhor, que dentro daquele contexto libera uma palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para você, em contextos como esse, que o Senhor se levanta e disse: eu vou mudar a história e vou abrir novos ciclos para a sua vida. É um contexto de escravidão, ninguém tinha como saber os dias, meses. Sabe aquela pessoa que está trabalhando tanto que nem sabe o horário? Naquela loucura, naquela escravidão, não tem liberdade, escravo não tem liberdade. Mas essa mudança de ciclo, irmãos, é interessante que ela se dá em um contexto. O texto diz, e falou o Senhor Moisés na terra do Egito. Oh, aleluia, eu vou falar de novo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Sabe quando que se dá essa mudança? Essa mudança não se dá quando a gente está bem. Essa mudança não é liberada quando eu estou num contexto de provisão em Canaã. Deus libera uma palavra no contexto da escravidão, é no contexto da escassez, é no contexto que não tinha mais perspectiva. O Senhor, através de Moisés, dizendo: é nesse momento de escravidão que eu estou liberando uma palavra para vocês. Eu vou tirar vocês daí. Mudança de ciclo que foi profetizada antes de acontecer. Contexto de escravidão, contexto de sofrimento, contexto de angústia, contexto de cansaço. Eu queria que você colocasse para mim na tela, por favor, Isaías capítulo 54, eu quero liberar uma palavra para alguém que precisa receber nessa manhã. Isaías 54, verso 1, põe na tela, aleluia, enquanto eu bebo água. Se você veio receber de Deus hoje aqui, eu já levantaria a mão, porque essa palavra é uma palavra profética. Preste bem atenção, Deus pediu para Estéril cantar
não no momento que começasse a dar filhos, não. O contexto que nós vamos ler aqui, Deus mandou cantar no período da esterilidade. Eu estou aqui, se tiver alguma mãe aqui, se tiver alguém que não está conseguindo engravidar, mas quer engravidar, Jesus vai tocar no seu ventre hoje. Então já levante a sua mão. Você está com algum problema de saúde, eu não sei, o Senhor pode te curar hoje. Então receba essa palavra. O povo recebeu a profecia no contexto da escravidão. Não é que as coisas vão melhorar para Deus fazer, é nesse contexto de prova que você está, que Deus já está mandando você cantar. Ele vai tirar você daí. E a palavra de Deus para você é: ó, canta alegremente, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Agora segura que essa é para a tua vida. Amplia o lugar da tua tenda. Calma, você não entendeu. Eu sou estéril, pastor. Eu não consigo produzir, mas não estou perguntando se você é estéril. Eu estou mandando você profetizar e cantar, porque você vai ampliar o lugar da tua tenda. As cortinas das tuas habitações se estenda. Não impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as suas estacas. Você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda. A tua posteridade vai possuir as nações e serão habitadas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhe, porque não serás confundida. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade e não lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus não apenas muda o dia, Ele muda o começo da história da pessoa. Quem já recebeu essa palavra nessa manhã? A gente caminha e observa que é uma primeira lição que a gente pode aprender da Páscoa: mudança de ciclo. Mas não para por aí, tem a segunda lição que a gente pode aprender da Páscoa. Aleluia, toca para mim aí, oh glória a Deus. A segunda lição que a Páscoa nos ensina, diga comigo: o cordeiro é suficiente para todos da casa. Não, eu acho que ninguém entendeu. Diga comigo: o cordeiro é suficiente para todos da casa. Gente, eu estudando isso aqui, eu fiquei, meu Deus do céu. Na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu o início, a mudança de ciclo, o início do calendário Nissan. Inclusive, as 70 semanas de Daniel termina na Páscoa, em Nissan. Só um adendo. Mas quando a gente observa, Deus pede para aquele povo escolher o cordeiro com todos os requisitos, macho de 1 ano, sem mácula, perfeito, que vai prefigura a pessoa do nosso Jesus lá na frente. Mas eles deveriam escolher um animal, o cordeiro, que seria suficiente para toda a casa. Mas se uma casa fosse pequena e não conseguisse comer todo o animal, o cordeiro, deveria escolher outra família, fazer o cálculo para que eles pudessem se reunir e comer todo o cordeiro. Um contexto de uma casa, um cordeiro, quase 10 pessoas comeria. E sabe o que é interessante? Que o problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. Você conseguiu entender? Por quê? Porque alguém poderia falar: o cordeiro é muito pequeno para casa. O cordeiro é muito pequeno, pega 2 cordeiros. Mas não, o problema não está no cordeiro, o problema está na casa, que é pequena. O cordeiro sempre é suficiente para toda a casa. Eu vou liberar de novo: o cordeiro sempre é suficiente para toda a casa. Ele vai pegar você, ele vai pegar seu pai, ele vai pegar sua mãe, vai pegar seu filho, ele vai pegar sua parentela. O cordeiro é suficiente para toda a nossa casa. Mas ele disse: se você achar que é muito cordeiro para você, compartilha com alguém. Alguém pegou aqui. Se você achar que o cordeiro é muito, porque lá em casa só tem eu, a Sueli, o Samuel e o Nicolas. O Scooby não
serve, meu amado irmão. Temos 4 pessoas. Eu acho que para mim é pouco. Eu vou chamar mais alguém. É muito cordeiro. Quem vai, aleluia, compartilhar o cordeiro? Diga comigo, o cordeiro é suficiente para todos da casa, mas deve ser escolhido. Ele é suficiente, mas você deve escolhê-lo. Êxodo 12, 21, olha o que diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei, tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Ele é suficiente, mas você tem que escolhê-lo. Você sabe que ele é suficiente. Ele vai suprir toda a necessidade da sua casa. Ele é suficiente, mas você tem que escolhê-lo. Eles deveriam ir dentro dos seus, no seu rebanho e escolher um cordeiro. Qual cordeiro? Porque tem muitos cordeiros por aí, mas não é o verdadeiro. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e vai enganar a muitos. É por isso que o anticristo está vindo dizendo eu sou o Messias, mas tem gente escolhendo o cordeiro errado. Paulo, escrevendo a Tessalônica, disse: por que não escolher o amor da verdade para se salvar? Deus vai enviar a operação do erro. Mas disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele é suficiente para minha casa, mas eu devo escolhê-lo. Tem que ser macho. Exigência: tem que ser macho, de 1 ano, sem mácula. Todos sabem que o cordeiro é suficiente, só não quer escolhê-lo. É por isso que Josué é muito enfático. Se vocês quiserem hoje escolher os outros deuses, não tem problema. Eu e a minha casa, nós vamos servir e escolhemos servir ao Senhor. Vocês devem escolher o cordeiro. Ele é suficiente. Diga comigo, o cordeiro é suficiente para todos da casa. Deve ser escolhido. Diga comigo, deve ser experimentado. Ele é suficiente, mas escolhe ele e depois você vai fazer o quê? Êxodo 12, versos 8. Você está com a Bíblia aberta? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, cabeça com os pés e com a fressura. Esse cordeiro, no contexto da Páscoa, a segunda lição que a gente aprende, que ele é suficiente para todos da casa, mas ele deve ser escolhido e ele deve ser experimentado. Quem já experimentou do cordeiro? Quem já experimentou do cordeiro? Porque quem experimenta do cordeiro, meu amado irmão, não tem como. Quando a gente observa, após escolher o cordeiro, deveria comê-lo, ou seja, experimentá-lo. Deveria comer todo o cordeiro, da cabeça à fressura, da cabeça até as partes internas. Deveriam comer todo o cordeiro. Hoje, as pessoas só querem o que do cordeiro? Só vou comer as mãos. Tem coisas de dentro que a gente não gosta. Tem coisas, isso aqui eu não comeria. Mas tem a parte boa e tem a parte ruim do evangelho também, tá entendendo? A gente só quer as coisas boas, e me dá, me abençoa, me transforma. Mas se você quiser alcançar o céu, tome a tua cruz, negue a si mesmo e carregue essa cruz se negando, porque quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la, mas quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E o que a gente aprende? Cristo não pode ser aceito pela metade. Muita gente quer Ele só como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Diga comigo, nada pode ser descartado. A fressura representa aquilo que normalmente seria rejeitado, considerado menos nobre. Partes difíceis da fé, áreas que exigem mudança, verdades que confrontam. Também nos fala sobre relacionamento profundo, não superficial. Intimidade verdadeira com Deus. Não era só a parte bonita do cordeiro, era tudo. É intimidade verdadeira com Deus, é entrega total, não seletiva. Diga comigo, transformação completa.
Comer até a fressura simboliza que Deus não quer só partes de nossa vida, Ele quer o interior, o coração, as intenções, os pensamentos. É por isso que Marcos 12:30 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Essa segunda lição que a gente aprende sobre a Páscoa, que o cordeiro é suficiente para todos da casa. Ele deve ser escolhido e ele deve ser experimentado. É por isso que disse João, ele está batizando, ele diz: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está comigo, diga: eu estou com o pastor Renato. Mas ainda olhando para esse texto, a gente aprende mais uma terceira lição que essa Páscoa nos ensina. A terceira lição que a Páscoa nos ensina, diga comigo: proteção contra o mal. Você tenta imaginar um povo, irmão, que já todas as pragas estão atingindo o Egito: saraiva, moscas, hemorroides. Está tendo contexto de o Nilo, onde tem a água potável, se transformou em sangue. São inúmeras pragas. Mas o Senhor falou assim: olha, eu vou trazer a última praga. Eu vou matar todo o primogênito. Até o que vai ser o sucessor de Faraó, que vai assumir o trono, vai morrer. E a terceira lição que essa Páscoa nos ensina, diga comigo: proteção contra o mal. Se nós lemos o texto de Êxodo 12:13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Você observa que quando sacrificasse o animal sobre uma bacia, o sangue deveria ser pegado e colocado nos umbrais da porta. Eles deveriam colocar a marca do sangue nos umbrais da porta. E Deus dizendo: esta noite eu vou passar pelo Egito. E olha que a palavra Páscoa, Pessar no hebraico, é passar por cima. Então vocês deverão estar em suas casas. Vocês não saiam de dentro de vossas casas, fique dentro de casa. Mas a casa que tiver a marca do sangue vai ter uma proteção contra o mal. Não vai ter morte. Se tiver a marca do sangue, não tem morte. Se tiver a marca do sangue, não tem dor. Se tiver a marca do sangue, não tem luto. Se tiver a marca do sangue nos umbrais da porta, aquela noite eu passarei por cima, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem não quer uma proteção contra o mal? Diga comigo: proteção contra o mal para quem sacrificou o cordeiro. Tem proteção, mas é só para quem sacrificou o cordeiro. O Êxodo 12, dos 5 ao 6 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ele deve ser morto à tarde. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, ficou 6 horas na cruz. 9 horas da manhã ele foi crucificado. Meio-dia ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Começou as trevas. 3 da tarde, no período da tarde, o cordeiro pascual disse: nas tuas mãos, tetelestai, está consumado. Em tua mão eu entrego o meu espírito. Como as escrituras estão alinhadas, ela é de forma orgânica. Proteção contra o mal para quem sacrificou o cordeiro. As pessoas que não sacrificassem não estariam a salvo da destruição. Precisavam primeiro sacrificar o cordeiro. Só existe salvação contra o mal porque o cordeiro foi sacrificado. Muitos querem a proteção, mas não querem o sacrifício do cordeiro. Muitos querem. Você observa, irmãos, que nós estamos vivendo uma época que parece que Jesus se tornou um amuleto para as pessoas. Momento da dificuldade, momento da prova, Jesus. Ela quer a proteção contra o mal, mas ela não quer o sacrifício do cordeiro na sua totalidade.
pessoas que conseguem barganhar, estar na casa de Deus, porque vim para a igreja, eu recebo a benção, o Senhor abre porta, o Senhor prospera, eu dou o dízimo, eu dou oferta, pastor, eu amo estar na igreja, olha que cantata linda, eu chorei, isso é tudo maravilhoso. E quando você sair daqui, você carrega as marcas desse sangue sobre a tua vida, na escola, na faculdade, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, como que você anda? Conta-se uma história, livro de Reis, capítulo 17, segundo livro de Reis, que quando a nação de Israel vai ser levada cativo, o rei da Síria traz moradores de outras cidades e leva para o contexto, aleluia, ali de Israel, que dá origem aos samaritanos. Eles não sabiam o costume do Deus da terra. Eles levantaram altares a Baal, a Astarote, a Quemos, a todas as divindades que tinham Cananeia, divindades que vinham de lá da Síria. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que aconteceu? Deus mandou leões, irmão. Imagina aqueles leões furiosos dentro da terra de Israel, matando um, matando o outro, aquele desespero, e mata um, e todo mundo preocupado. Aí alguém teve uma ideia e falou: ei, a gente não sabe cultuar o Deus dessa terra, por isso que ele está mandando leões. Manda buscar um sacerdote de Israel. Trouxeram um sacerdote. Ele falou: olha, para cultuar tem que fazer isso, tem que levantar um altar. Deus exige isso, Deus exige aquilo. Sabe o que eles fizeram? Então nós vamos fazer isso. E eles foram, levantaram um altar. Deus parou de mandar leões, mas o texto diz que eles serviam ao Deus, mas serviam as outras divindades. Sabe o que ele está nos ensinando? Que tem muita gente que só sacrifica para se livrar dos leões da vida. Tem muita gente que sacrifica, vem para o culto só para se livrar dos leões, mas ainda serve os deuses desse mundo, ainda serve as outras entidades. Mas disse Paulo: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ainda na proteção contra o mal, diga comigo: proteção contra o mal, para quem tem a marca do sangue. Você consegue ver a marca do sangue na vida desse irmão que está do seu lado aí? Quando eu vi o Anderson subindo aqui, eu vi uma mancha de sangue aqui na calça dele. Eu falei: está com a marca. Ele está com a marca. Mas não é essa marca aí não, porque quando ele colocar naquela cândida colorida, com aquele amaciante de Downy que ele tem, que é cheiroso, quando ele colocar ali naquela água sanitária, que algum lugar é água lavadeira, outro lugar é quiboa, outro lugar é hipoclorito de sódio, mas não interessa, isso daí não é suficiente. Essa marca de sangue apaga em qualquer lugar. Agora tem uma marca de sangue que quando está sobre a nossa vida, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem comprimento, nada apaga essa marca, o sangue precioso do Cordeiro. É isso que nos protege, irmão. Ou você acha que é por causa desse tupete seu aí? Estou passando perfume caro, pastor. As pessoas que vivem no mundo andam com guia, fala assim: eu vou colocar um guia aqui, que esse guia vai me proteger, nem sabe o que é, e mete um guia no pescoço. Esse guia me protege. Anda pra cima. Agora eu tô com o corpo fechado. Tô com o corpo fechado, mas com o corpo fechado bala entra. Com o corpo fechado as pessoas matam ainda. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu amado irmão: a gente não tem que temer o homem, porque o homem consegue através de uma faca arrancar meu pescoço, ele pode pegar uma arma, me fuzilar e eu morrer, mas é apenas um corpo que está indo para a sepultura. Agora tem um que eu conheço, que pode pegar sua alma, seu corpo e teu espírito e lançar no inferno. Disse-lhe Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 6, está dizendo Jesus: vocês não atravessaram por causa do pão, pelo sinal, vocês vieram por causa do pão, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu.
o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E disse-lhe Jesus no contexto: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei ao último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. Daqui a pouco nós vamos pegar o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comeres desse pão, beberes desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, quando a gente for comer, esperai uns pelos outros. Tem proteção contra o mal, mas tem que ter o sangue da casa. Tem muita gente querendo proteção, coloca a arruda, pode pôr a arruda, não tem problema, não resolve. Pastor, eu contratei uma empresa de segurança para me proteger. Esqueceu de ler a Bíblia. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que protege era aquela noite, tenta imaginar, os lombos cingidos, cajado na mão, e comer com pressa. Isais, aquele povo comendo, todo mundo em pé. É hoje que é o dia, é hoje. Daqui a pouco o anjo vai vir, tem marca, tem, põe mais sangue aí, põe mais sangue, passa mais sangue nos umbrais da porta. À meia-noite, daqui a pouco começou o grito, outro grito, segundo grito, e a nossa casa, tá todo mundo aqui, porque tem a marca do sangue. Pegou o vizinho, não tinha marca, eu avisei, não sacrificou o cordeiro. Só quem sacrificou o cordeiro, levante a sua mão para adorar. Ontem nós estávamos indo jogar bola, irmão. Estávamos ganhando de 3-0, querido. Empataram com nós não perdemos ontem, empatou, mas tá bom. Mas o que me chamou a atenção, põe na tela para mim, por favor, Apocalipse, capítulo 12, 10. Hoje o time futebol da Água vai entender quando a gente dá aquele brado dentro do campo. Põe para mim, 12 de Apocalipse, verso de número 10. A gente se reúne ali e diz assim, ó: e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Agape! Mas aí eu pensando, muita gente não leu na Bíblia quando que se dá esse contexto. A igreja, quando tocar a trombeta, ela vai ser arrebatada. O anticristo, aleluia, que vai surgir no capítulo 13. O diabo está nas regiões celestiais, Miguel e os seus anjos, uma grande beleza. O diabo vai ser lançado na terra, mas a igreja que foi arrebatada venceu. Não foi na campanha uma carta para Deus, venceu, não foi fazendo as suas coisas. O texto diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O verso 11 diz: e eles o venceram, e eles o venceram pelo sangue, pelo sangue, é pelo sangue. Você está de pé, é o sangue. Você está de pé, é o sangue do Cordeiro. É o sangue, é o sangue, não é sobre mim, é o sangue. Sabe que essa igreja está aberta? É o sangue, puro sangue de Jesus. É o sangue. É um sangue que, caminhando ainda, a gente consegue extrair a quarta lição que a Páscoa nos ensina. Diga comigo: lembrar do passado para valorizar o presente. O versos 12, capítulo 12, versos 8 diz: naquela mesma noite comerão uma carne assada no fogo com pães asmos. Diga comigo: com ervas amargosas a comerão. Ô irmão, comer uma comidinha com tempero
frita um ovo, só com óleo e sal. Agora quando você coloca uma manteiga, joga uma cebola, um orégano, aleluia, aquele cheirinho da manteiga tem que ser quali, Doriana não serve. Nem aquela manteiga Becel, tem que ser quali. A melhor. Aquela cebolinha cortada, irmão. Ó o ovo, ó o ovo, ó. Vou comer você ovo. Comidinha gostosa. Gostosíssimo, filho. E o pastor Felipe falou que não comeu leitão não, ele comeu foi o cordeiro. Foi melhor, filho. Foi leitão não, filho, foi cordeiro, filho, glória. Mas como que vocês vão comer? O pão é sem fermento. A carne assada no fogo. Nada cru, nada cozido. Com ervas amargas. Por quê? Eu quero que você lembre de onde eu te tirei. Eu quero que você lembre. Eu queria que você pensasse de onde Deus te tirou, quem você era. Tu não valia nada. Tu não valia e não vale ainda. Só vale porque Jesus é na tua vida. Você lembra de onde Ele te tirou? Tu era perdido, tu era perdida. Hoje está aí. Passou até um perfuminho, vem pro culto, toda bonitinha, mas não valia nada. E aí você que estufou o peito também, não valia nada. Saímos num contexto de escravidão, num contexto de dor, de irmão, tenta imaginar 400 anos sofrendo, clamando: Senhor, tira a gente daqui. Quantas mulheres clamaram pelos maridos, quantos maridos clamaram pelas mulheres, quantos filhos clamaram pelos pais, os pais pelos filhos. E hoje aconteceu a libertação. O Senhor te tirou de lá e Ele está dizendo para você: lembra de onde eu te tirei, para você valorizar onde você está hoje. Vocês vão comer. Êxodo 1:13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que os obrigavam com dureza. Foram 430 anos dentro de um contexto de prova. Deus falou: Moisés, o clamor desse povo chegou até mim aqui, Moisés. O clamor desse povo chegou. 430 anos servindo aos egípcios com dura servidão. Então, eu preciso honrar aquele que me tirou desse contexto. Eu preciso. Mas a primeira dificuldade que eles tiveram no deserto, eles quiseram voltar para o ambiente da escravidão. Você conseguiu parar para pensar nisso? Primeira dificuldade que... Por que Moisés nos tirou do Egito? Mas quem clamou para sair do Egito? Foi o povo. Então quando você lembra de onde Deus te tirou, o passado que você viveu, quando você chega no presente, independente da dificuldade, você fala: gente, o que eu estou passando aqui é fichinha, em vista do que eu passei lá. Senhor, obrigado, ó Pai amado. Eu creio que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eles quiseram voltar. Qual foi o lugar de servidão que o Senhor te tirou? Você vai querer voltar para lá? Aquele paralítico do tanque de Betesda, quando Jesus curou, 38 anos. Ele está 38 anos esperando o movimento da água. Se não acontecesse milagre, aquele homem já tinha ido embora faz tempo. Faz tempo que ele já tinha ido embora. Mas ele está vendo que vai sempre alguém na minha frente e eu sempre fico aqui. Jesus foi lá. Falou: o que você quer que eu te faça? Não tem homem algum que me coloca no tanque. E falou demais: pega a tua cama e anda. Aquele homem está andando lá no meio do povo com uma maca, andando com uma cama. Aí alguém falou assim: ei, não pode carregar a cama, porque é sábado. Ele falou assim: ó, quem me curou que mandou carregar a cama. Por quê? Porque toda vez que eu olho para a cama eu lembro, eu estava 38 anos lá. Essa cama me lembra do passado e faz eu valorizar o meu presente. Quem participa do Cordeiro vive uma fé que passa pelo fogo, abandona o fermento e nunca esquece de onde Deus te tirou. Era um passado de experiências amargas. Lembrar do passado é experiências amargas. E você observa, era Deus dizendo para eles: ei, quais foram as experiências que você teve lá fora? Quais foi?
Quais foram? Os 10 leprosos não poderia abraçar os filhos, não tinha contexto de família, viviam, imagine, irmão, você acordar todo dia com um leproso, todo dia com um leproso, acorda, quem é a sua família? Vivia dentro de um leprosário, mas teve um dia que falou: Jesus, o senhor pode curar a gente? Jesus falou assim: pega uma moeda, vocês vão dar de testemunho para o sacerdote, porque eles era o SUS da época, era o sacerdote que fazia toda a verificação. Vão se apresentar ao sacerdote, e no processo da obediência eles foram curados. Alguém pegou. Eles saíram leprosos, mas pelo poder da palavra que eles pregaram, eles foram caminhando, porque quem obedece a palavra no processo já recebe a cura. E eles foram indo no processo. Ele olhou: ei, eu estou curado. 9 disseram: agora que eu estou curado. Foram embora, quem sabe foram atrás da família, foi atrás do filho, foi atrás dos familiares. Mas teve um samaritano, falou: ei, eu vou voltar, porque alguém me tirou do leprosário. Eu estava num contexto de amargas experiências de escravidão, e quando eu lembro do passado, eu valorizo o meu presente. E ele voltou glorificando o nome do Senhor. Cadê aqueles gratos que sabe de onde Deus te tirou? Deus mudou tua vida, querido, Deus te transformou. Valoriza! E eu encerro nessa manhã a 5ª lição que a Páscoa nos ensina. Diga comigo: libertação da escravidão. Essa é a Páscoa do Senhor. E quando a gente pensa nessa libertação, a Páscoa é a festa que simboliza a libertação da nação de Israel do Egito. Festa essa que deveria ser guardada por gerações, é um divisor de águas na história dos hebreus. Sabe quando que a religião de Israel nasce? Sabe quando nasce Israel? É aqui, ó, na festa da Páscoa. É aqui que surge Israel. A igreja, ela vai surgir na festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O cordeiro foi morto da Páscoa, ficou 40 dias na terra, e depois falou assim: olha, vocês vão para Jerusalém, aguarda lá, até que do alto vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas. A igreja surgiu, cumprindo-se os dias de Pentecoste, o Espírito desceu e nasceu a igreja do Senhor. Aqui está nascendo a nação de Israel. A 5ª lição que a Páscoa nos ensina, diga comigo: libertação da escravidão. Muito fraco para quem foi liberto. Sabe qual é o problema do ser humano? Achar que ele não precisa de Deus. Essa foi a tentação que Eva e Adão tiveram no jardim. Se você comer, vocês vão ser semelhantes a Deus, vai saber o bem e o mal. O ser humano tem uma necessidade de ele querer se libertar, auto se proclamar. O ser humano busca caminhos. Torre de Babel, eles queriam alcançar o céu com os esforços humanos. Mas quando eu penso e analiso, eu queria que, põe para mim na tela aqui, por favor, Êxodo 18 versos 10. 18 versos 10. Eu vou contextualizar para vocês. E Jetro disse: bendito seja que vos livrou das mãos de quem? E da mão de quem? Que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Você acha que Faraó vai libertar de qualquer forma o povo? Vai deixar o povo ir embora? Ô irmão, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Eu tenho uma nação comigo, 430 anos escravizado, força braçal, faz a minha vontade, o meu querer, tudo que eu peço. Moisés chegou: liberta. Não. Sangue. Não vou libertar. Mosca. Não liberto. Saraiva. Não liberto. Morte dos animais. Não liberto. São 9 pragas. Primeiro que o faraó tem a tática, presta comigo, presta atenção. Para sair do Egito, se não tiver uma intervenção divina, não sai.
Só imaginar como você estava na vida louca. O que você fazia? Como você saiu de lá? Eu fui para a igreja. Estou aqui, sou de Jesus. Disse Faraó, Êxodo 8, 25. Não precisa. Moisés chegou e falou, Deus pediu para a gente oferecer um sacrifício para ele no deserto. Aí, sabe o que o Faraó falou? Sacrifica aqui. O diabo, não quer que você saia. Fica aqui, dá para sacrificar. Dá para adorar aqui também, no Egito. Fica aqui, faz um sacrifício aqui. Aí ele falou, não, o Senhor falou que é lá no deserto. Não pode ser aqui. Está cheio de abominação aqui, Moisés falou. Aí sabe o que disse ele? Então faz o seguinte, você vá, mas não vai muito longe. Vá, mas fica próximo do Egito. Dá para sacrificar, mas fica próximo. Ele falou, não, é caminho de 3 dias. Pode ficar muito próximo do Egito. É 3 dias caminhando. Quanto mais distante do Egito é melhor. Mas ele falou o seguinte, não, faz o seguinte. Então só vai os homens. Deixa as mulheres, deixa as crianças. Não. Tem que ir todo mundo. Olha a dificuldade. Aí ele falou, então faz o seguinte. Então vai as mulheres, vai os homens. Mas deixem as ovelhas, deixem os animais. Como que eu vou oferecer sacrifício se eu vou deixar os animais e vou deixar? Olha a tática disso. Ele quer que você até vá, mas não quer que tenha o quê? Adoração e sacrifício. E deixa as crianças também. Porque o futuro é o quê? É a nova geração. Ele não quer que a nova geração tenha contato com Deus e adore a Deus. Moisés, cheio do Espírito, apontou o dedo na cara dele e disse, ei, vai o homem, vai a mulher, vai as crianças, vai o gado, vai a ovelha. Não vai ficar uma unha no Egito. Alguém está pegando essa palavra, libera. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Você quer que alguém da sua casa fique no Egito? Você quer? Quando José morreu no Egito, falou assim, olha, Deus vai tirar vocês daqui, tira meu osso. Nem meu osso vai ficar no Egito. Nada vai ficar. Deus vai salvar toda a sua casa. Vai ter uma salvação, libertação, diz o Senhor. Quando você vai para Lucas 12, a Bíblia diz que o valente, ele guarda a casa armado com armadura. O valente não quer que ninguém entre na casa dele, porque ele está armado e ele é um guarda guardando os bens que ele tem. Quem são os bens? As pessoas que estão sobre suas garras. Mas tem alguém que é mais valente do que o valente. O nome dele chama Jesus de Nazaré, e ele não expulsa demônio com mandinga através de Beelzebul, príncipe dos demônios. É através do Espírito Santo. É o reino de Deus. Esse é o valente. Você para analisar, é uma libertação da escravidão das mãos de Faraó. Libertação da escravidão, diga comigo, com festa. Diga comigo, com festa de comemoração para a liberdade. Hoje a gente vai comemorar que a gente foi livre. O que é a Páscoa? 12:42, esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Páscoa judaica é importante porque celebra a libertação do povo de Israel do Egito. Ela reforça a fé em Deus, a identidade do povo, a obediência às tradições, ensina as novas gerações sobre o cuidado e o poder de Deus. Assim, pois, comereis. Como? Diga comigo, os vossos lombos cingidos. Você sabe o que é comer com os lombos cingidos? Toda vez que eles iam correr ou caminhar, eles precisavam, porque eram aqueles vestidos, eles amarravam para que tivessem facilidade. Então estava falando sobre vigilância. Eles iam sair, eles não iam ficar. Com os vossos sapatos nos pés, eles iam começar a caminhar. Com o cajado, eles iam comer com pressa. Esta é a Páscoa. Esta é a Páscoa. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus disse: estou ansioso
para comer com vocês a minha última refeição. Os discípulos disseram: Senhor, onde você quer que a gente realize a Páscoa? Vocês vão seguir um homem que está com um cântaro na mão, sobre sua cabeça. E você, seguindo ele, entra naquela casa e diga para ele que eu preciso usar esta casa. E Jesus reuniu com seus discípulos. Ele estava ali. Eu queria ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 26. O grupo de louvor já pode vir. As irmãs da ceia já pode vir. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Oh, glória. Páscoa nos ensina que é mudança de tempo, que Deus proveu o cordeiro, faz a gente lembrar de onde a gente saiu, cobre a gente com sangue, nos tira da escravidão, e tudo isso se cumpre em Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã para se levantar, aprendendo lições através da Páscoa. O texto aberto, 26:17 de Mateus. Olha o que está dizendo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, diz ele, o mestre diz: o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Um animal de 1 ano, macho, sacrificou aquele animal, aleluia. Chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. É por isso que Jesus, na mesma noite, naquele mesmo dia, ele tomou o pão, tendo dado graças, e o partiu. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Versos de número 22, eles, entristecendo-se muito, começaram um por um, dizendo: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Versos de número 25, e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando-lhe graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo isto-vos, que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi na Páscoa que Jesus instituiu a maior celebração da igreja. A igreja hoje, ela não tem mais aquele ritual de sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado, o véu do templo se rasgou e ele ressuscitou. Mas na Páscoa ele instituiu a ceia do Senhor, porque todas as vezes que se reunires para comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Vai chegar um dia que nós comeremos e beberemos com ele nas mansões celestiais. Quem está desejoso a ir ter com o Senhor?